Então, muito bem-vindos uma vez mais aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição é sempre semanal, particularmente ao sábado, e hoje vamos abordar um tema que está relacionado aqui com a acumulação de alguns cristais de monorato de sódio. Portanto, monorato de sódio são cristais que se vão acumulando e estão relacionados diretamente aqui com o ácido úrico. Portanto, existem vários aspectos que podem realmente se traduzir nesta doença, que é a gota, e existem também aqui alguns fatores de risco e causas que já vou evidenciar à frente no vídeo. Mas o que é importante para tentarmos perceber o que é esta doença, que é uma doença inflamatória, reumática, portanto, normalmente é tratada, ou devemos procurar aqui um reumatologista para que possa ajudar neste tipo de patologia, e o reumatologista irá fazer então a sua avaliação de forma a realmente iniciar o melhor tratamento possível e até a nível de prevenção, ok, de novas crises. Mas o que é importante então é sabermos que é uma doença inflamatória reumática e que tem a ver então com esta acumulação nas articulações deste componente, que é o monorato de sódio. Portanto, está diretamente relacionado com o ácido úrico elevado, e que afeta aqui particularmente homens acima dos 50 anos, principalmente aqui dos 50 a 60 anos, podendo também afetar mulheres, mas em menor quantidade. Pessoas também com algumas características específicas poderão também ser afetadas por esta doença, já vou dizer quais são, e divide-se aqui particularmente em duas formas, uma forma crónica e uma forma aguda, como existem numa parte das doenças, não é? Em que existem fases em que elas estão mais exacerbadas e existem outras fases em que há algum controle da mesma doença, quer através de medicação, quer através de algumas terapêuticas não farmacológicas, como por exemplo alguns exercícios físicos, algum cuidado na alimentação, que estejam de alguma forma relacionadas com o estilo de vida da pessoa. Portanto, às vezes basta alterar os estilos de vida para que haja uma melhoria significativa da própria doença, sendo esta ou outra. Mas existem então as fases crónicas, as fases agudas, e de saber que, além do que disse há pouco, relacionado com a faixa etária onde incide mais esta doença e o género, também é mais frequente este tipo de doença nos países ocidentais. Portanto, os países ocidentais são os países que mais sofrem com este flagelo, com esta patologia, não é? Que a população mais sofre com esta patologia. E as formas mais agudas, voltando então aqui aos dois tipos de gota, nas fases mais agudas, aguda quer dizer que é uma fase, normalmente é uma fase em que a doença está mais descontrolada, e que existem aqui sintomas mais exacerbados da própria doença. E estes sintomas estão relacionados com os sintomas típicos de inflamações articulares, como dor, como rubor, edema, ou seja, inchaço naquela zona, não é? Portanto, está mais exacerbado. Existe alguma tumefação. Sempre que há inflamação, normalmente também existe dor, e existe, como eu já disse, e existe também calor, portanto, um calor naquela zona também. E esta doença está centrada sempre numa região articular, ou seja, numa articulação. A forma crónica caracteriza-se pela acumulação, um aglomerado então destes cristais, portanto, no monorato de sódio vão-se acumulando estes cristais, há um aumento de ácido úrico no organismo, portanto, o ácido úrico já anda elevado, por exemplo, já está elevado há muito tempo, que anda assim. Há uma acumulação então de esses elementos, desses cristais, na base articular, e havendo uma acumulação na base articular desses cristais de monorato de sódio, há então uma destruição do tecido articular. Por exemplo, ser homem é um risco aumentado para que haja aqui a presença de gota, e ter idades superiores a 50 anos, 60 anos, portanto essas idades são idades onde as pessoas têm mais predisposição para realmente vir a sofrer desta doença reumática, ok? Portanto, esse é um dos fatores de risco, mas existem mais, como também o consumo de álcool. As pessoas obesas têm uma predisposição também aumentada de vir a sofrer de gota, porque também têm aqui alguma resistência à insulina,
todas estes inúmeros fatores acabam por formar aqui o género de uma amálgama e proporcionar então um risco aumentado do aparecimento dos sintomas então de gota, da doença reumática. Portanto, estes são um dos. Mas temos mais fatores de risco, como por exemplo no género feminino, a incidência, embora seja mais reduzida do que no género masculino, também acontece, e essa incidência baseia-se mais ou afeta mais as mulheres aqui de meia idade. São mulheres de meia idade, são mulheres que por norma são obesas também e por norma podem fazer algum tipo de diurético que acaba por, de algum modo, também proporcionar este aumento de ácido úrico e principalmente em mulheres que consomem também mais regularmente álcool, bebida com álcool, okay? Bebidas com alcoólicas. Ambos os sexos, aí já há uma proporção, não é? Em ambos os sexos, se realmente houver aqui ambos os géneros forem obesos, não é? Mulheres e homens, houver uma obesidade e consequentemente também uma hipertensão, uma diabetes, portanto são tudo doenças que também estão associadas aqui por si só à obesidade, portanto a diabetes e a hipertensão, e também um aumento de triglicéridos com uma condicionante que é também problemas renais, não é? Nos jovens é mais raro, também pode acontecer quando há alterações genéticas que podem acontecer. Portanto, as alterações genéticas podem levar aqui com que haja realmente o aparecimento desta doença gota nos jovens, que não é muito frequente, ok? Portanto, a prevalência acaba por, nos homens, haver aqui uma prevalência da gota, da doença, de cerca de 14 casos por 1000 homens e cerca de 6 casos por 1000 mulheres. Portanto, a ingestão de álcool, e não só, como já referi, mas também entra aqui outra variável que ainda não tinha referido no vídeo, que é bastante importante e significativa no aumento e no aparecimento da doença, que são as purinas. As purinas são elementos químicos que participam aqui na construção do nosso DNA, ou ADN, como queiram, e acabam por favorecer o aumento, quando são, de certa forma, processadas, há um aumento do ácido úrico quando consumimos alimentos ricos em purinas, como por exemplo determinadas carnes, marisco e outros alimentos que vão sendo abordados aqui ao longo do vídeo, ou vão ser. As causas, falámos de fatores de risco, as causas acabam por se coincidir também um pouco com alguns fatores de risco, como por exemplo a genética, já abordámos no caso dos jovens e não só, o consumo de álcool, os alimentos, realmente temos aqui a carne, o marisco, o peixe também, os diuréticos podem interferir aqui também na excreção renal e levar aqui a um aumento do ácido úrico, diuréticos, alguns medicamentos que fazem a pessoa urinar, perder líquidos, também podem aumentar aqui o ácido úrico de algum modo. A psoríase também é uma doença dermatológica, mas também reumática, acaba por afetar muito a parte óssea e articular, uma doença também de certo modo autoimune. E temos aquelas doenças que acabam por ser sistémicas, como a diabetes, a hipertensão e, de certo modo, a obesidade. Portanto, estas são algumas das causas que podem levar ao aparecimento aqui dos sintomas, de sintomas da gota, ao aparecimento da doença. Os sintomas dividem-se aqui em 3 fases, os sintomas da doença, em 3 fases, sendo que a primeira fase caracteriza-se por uma artrite glutosa. Esta artrite glutosa caracteriza-se então por o aparecimento de uma inflamação, e normalmente esta inflamação ocorre num único sítio, às vezes só num dedo, apenas numa articulação. Após o aparecimento deste sintoma, o doente refere então dor articular intensa, sinais inflamatórios exuberantes, como a dor, como a tumefação, como a vermelhidão, não é? Como também o rubor, e é frequente, a pessoa até pode, muitas vezes nem consegue descansar em condições durante a noite, e às vezes até acorda pontualmente, pela primeira vez, com uma dor intensa a nível articular, ok? Isso pode acontecer. As mais afetadas a nível articular, os membros inferiores, são esses mesmos,
que sofrem mais com a gota, ok? Portanto, as articulações dos membros inferiores são as mais atingidas, nomeadamente o primeiro dedo dos pés. Portanto, o primeiro dedo dos pés, como se denomina também num técnico hallux, é realmente o dedo mais afetado, e eu confirmo essa situação, tendo em conta que tenho muitos doentes que têm esta doença, a gota, principalmente doentes que já têm uma certa idade, idosos, ok? Os tornozelos, os joelhos, os punhos, os próprios cotovelos são regiões do organismo, do nosso corpo, articulares, que acabam por ser afetadas em muito pela gota. Os ombros, embora sendo a maior articulação do corpo humano, acaba por ser aquela que tem mais amplitude de movimentos, acaba por não ser muito afetada pela gota, ok? Pela gota. Por esta acumulação, então, estes aglomerados de cristais de monorato de sódio. Ao fim de alguns dias, de 5, 7 dias, uma semana por aí, os sintomas acabam por se resolver esta crise espontaneamente. A segunda fase, então, aqui destes sintomas da gota caracteriza-se, então, por ataques que acabam por melhorar exponencialmente, portanto, sintomas que aparecem, desaparecem, e funciona um pouco nestes moldes a doença. E a terceira fase caracteriza-se, então, pela gota tofácea crónica, portanto, existe aqui alguns tofos, então, que são aqueles aglomerados de formações articulares que se vê muito nos dedos das mãos, porque é a parte mais visível, né? Quando vemos uma pessoa aí no dia-a-dia ou conversamos com alguém e que tem a gota, e realmente percebe-se já há muito tempo que tem algumas deformações nas articulações das falanges aqui, dos dedos, principalmente distais, e as pessoas muitas vezes já não conseguem fazer e ter movimentos de preensão, têm alguma dificuldade, e caracteriza-se muito por isso, ok? Tem a ver com os níveis elevados de ácido úrico, não é? Em circulação, e que as pessoas descuram. Em algumas ocasiões as pessoas não sabem que têm esse ácido úrico muito elevado, não sabem, são pessoas que não procuram muito profissionais de saúde, e outras vezes são pessoas que descuram completamente, não ligam, embora sabendo ou tendo alertas por parte dos profissionais, não ligam muito a esses mesmos alertas, e depois vão sofrer as consequências mais tarde. A presença desses tofos gotosos que estão relacionados com essa acumulação de cristais nas articulações, de cristais então de monorato de sódio, e ao longo dos anos vão fazendo com que haja aqui erosões ósseas e desgastam os ossos, acabam por danificar as articulações e reduzem a amplitude de movimentos da pessoa, ok? Isso depois, consequentemente, a pessoa vai perdendo capacidades, motricidade, não é? Quer fina, quer grossa, e fica condicionada e dependendo de terceiros. E isso é um bocadinho, ou se não muito mau, sendo que pode sempre ser prevenido, e a pessoa tem que estar alerta para estes sintomas. Quem me está a ver desse lado tenha especial alerta, principalmente se tiver o ácido úrico elevado. Aqui estes tofos encontram-se muitas vezes também nos pavilhões auriculares, nas bolsas serosas, como podem ver nas figuras, aliás, que tenho colocado aqui no vídeo, no antebraço, no tendão de Aquiles, principalmente nos dedos das mãos ou dos pés. Portanto, nessas são as zonas que acabam por ser mais afetadas. Pode também haver aqui ulcerações desses mesmos tofos, portanto, existem aquelas quistes, parecem uns quistes nas articulações, não? Algumas vezes olhamos e reparamos que são amarelados ou esbranquiçados, tem um líquido lá dentro. Pode haver então realmente aqui umas úlceras desses mesmos quistes, que podem, como por assim dizer, para se perceber melhor, arrebentar, e há um comprometimento da pele, que pode haver também depois infecções. São situações complexas, complicadas também, e por vezes as pessoas têm que fazer até antibioterapia, antibióticos, para resolver, entre outras terapêuticas, está bem? Portanto, é importante estarmos atentos. Esse líquido pode extravasar, é um líquido leitoso, às vezes purulento, pode extravasar desses mesmos quistes, desses mesmos tofos, nas articulações. O diagnóstico normalmente é feito à observação, ou quando vemos análises com ácido úrico elevadíssimo ou muito elevado, há uma predisposição da pessoa, se não for tomado nenhum tipo de intervenção, não é? De atitude, para evitar esse aumento de ácido úrico. Pode haver então aqui um aumento e transformação em gota, com os sinais e sintomas que falei há pouco, principalmente na primeira forma, que é a aguda, não é? E levando depois a formas crónicas da doença. E então este ácido úrico está elevado,
Normalmente aqui os níveis elevados de ácido úrico sérico, que é o que está em circulação, não é? E pode haver aqui uma artrite aguda ou monoarticular, que é isto, é aqueles sinais de tumefação, dor ao movimento articular, não é? Em alguma zona específica, são um dos sinais que podem ser observados, não é? E ajudar a fazer o diagnóstico da gota, desta doença, ok? Que sofre de gota, levam também os médicos a presumir então que pode haver então essa doença. No entanto, o diagnóstico definitivo não pode ser feito apenas com base nestes elementos que acabei de referir. Também temos que ver e temos que confirmar se há mesmo realmente aqui a presença de cristais, deste aglomerado de cristais nas articulações. E se houver realmente aqui este aglomerado de cristais nas articulações, e isso faz como? Através de uma colheita desse líquido, que é o líquido sinovial, que está realmente dentro da articulação. É um líquido transparente, às vezes tira-se, e fazemos essa análise, e se realmente houver aqui nas articulações ou em regiões tendinosas a acumulação desses ácidos, desses cristais, né? Temos então aqui mais um meio que nos comprova que existe a prevalência ou a presença desta doença, que é a gota. A nível radiológico, ou seja, a nível aqui da imagiologia, que é a radiografia, podemos também ver que existe aqui já alterações, lesões articulares ou principalmente ósseas através da radiografia. E também pode nos ajudar ao ser mais um elemento que ajuda aqui a complementar a confirmação deste diagnóstico, e podemos usar também aqui as TACs, a tomografia computadorizada, a TAC axial computadorizada, e podemos também fazer aqui, usar outros meios de diagnóstico, como por exemplo a ecografia. Portanto, pode também ser usada para ajudar. Os tratamentos são feitos, em primeiro lugar, para ajudar a aliviar a dor e a inflamação, para o doente ficar. Isto é o primeiro a fazer, porque o doente tem dor, tem desconforto, portanto, são os primeiros, onde temos que incidir. O tratamento é no controle de sinais e sintomas. Logo, tentar diminuir aqui realmente as quantidades séricas de ácido úrico, os níveis de ácido úrico, de forma a prevenir novas crises, ok, da doença. Primeiro, inflamação, portanto, dor, que é dos sintomas que acontece da gota, a seguir da crise, a seguir vamos então à etiologia, não é? Tentar diminuir aqui estas quantidades de ácido úrico. E como é que nós fazemos isso? É através de fármacos, não é? Usamos fármacos, usamos aqui uma terapêutica do que se chama terapêutica medicamentosa, e essa terapêutica vai incidir e é feita através de um fármaco muito conhecido, que é a colquicina, e se alguém me está a ver desse lado que tenha sofrido ou que tenha alguém na família que tenha gotas, sabe bem o que é, embora este fármaco seja usado quando existe aqui, ou existem, sintomas mais exacerbados da doença, como por exemplo a fase aguda, em que a pessoa está em grande sofrimento, tem sinais de edema, de inchaço, sinais de tumefação, sinais de diminuição, porque tem muita dor da amplitude da articulação, e então usa aqui a colquicina. Mas a colquicina, embora seja muito eficaz, tem efeitos secundários que são muito desagradáveis, como por exemplo o vómito, como por exemplo a náusea e a diarreia. A diarreia, por experiência própria, do que eu vejo no meu dia-a-dia, é o sintoma que prevalece mais, okay? Com maior incidência, e que pode levar a algumas situações complexas, como a desidratação, principalmente em doentes idosos, está bem? Isto é de ficar atento a esta situação. Depois, normalmente, temos que suspender por algum período, depois iniciamos novamente, mas é feito em casos mais exacerbados da doença, a colquicina. Podemos usar aqui anti-inflamatórios, que aliviam a dor também, não é? E algum edema, como por exemplo o ibuprofeno, como por exemplo o diclofenaco, entre outros. Os corticoides são uma mais-valia, como eu digo sempre nos meus vídeos, embora não possam ser tomados durante muito tempo, porque vão ter aqui reflexo noutros sistemas, né? Noutras áreas do nosso organismo, portanto, entre elas, por exemplo, a imunossupressão, portanto, baixa das nossas defesas, né? Ficam mais letárgicas, deixem passar o termo, mas funcionam um pouco nestes moldes, né? Não podem ser tomados muitas vezes, tem que ser feito depois um desmame que tem que ser progressivo, não pode ser muito repentino, portanto imediato, mas são bastante eficazes e são uma mais-valia nestas situações. O allopurinol normalmente é um fármaco que é usado então para bloquear aqui a formação de ácido úrico,
e então a formação destes cristais. E é usado quando a fase mais exacerbada da doença está controlada, portanto é usado apenas para fazer aqui um equilíbrio, uma manutenção do bem-estar do doente que sofra de gota desta doença. Portanto, o allopurinol é usado nesses moldes, provoca muito menos sintomas, não é, adversos do que a colquicina, não é? Também é algo que incide mais numa fase exacerbada, portanto é algo de choque, um tratamento de choque. Neste caso o allopurinol é mesmo para evitar que haja aqui a produção de ácido úrico e é usado depois então dos ataques mais agudos, né, das crises agudas, e é para fazer de forma crónica. Doentes crónicos depois fazem allopurinol durante a vida deles, não é? Durante a vida toda, enquanto não houver fármacos melhores. E isto é, nunca esquecendo que depois temos também a alterar aqui os estilos de vida, uma dieta mais baixa em elementos que possam aumentar o ácido úrico, as tais purinas, portanto baixas em purinas. É importante evitar aqui bebidas ricas em frutose, que é um monossacarídeo, não é? E evitar também aqui bebidas alcoólicas, sobretudo a cerveja, ok? Sobretudo a cerveja. Carnes, marisco, entre outros alimentos, também é de evitar pelo elevado probabilidade de haver um aumento de ácido úrico pelo consumo das mesmas. A nível de prevenção, que é a tal área que gosto sempre de referir, que é a mais importante, porque antes de nós termos a doença instalada, não é? Prevenirmos, não é? E se temos alguém na família, se temos conhecimento na área da saúde, às vezes são os piores, quem tem conhecimento na saúde, mas que temos conhecimento na saúde, mais atentos temos que estar para determinados sintomas e antes de os termos, se calhar se tivermos alguns cuidados, não é? Melhor ainda. Portanto, o que é que devemos fazer? 2 a 4 litros de água ingerir por dia, esta ingesta de água por dia é essencial. Volto a repetir que depende da pessoa que temos à nossa frente. Nós vamos pôr agora um doente cardíaco com insuficiência cardíaca a beber 4 litros, 3 litros, 2 litros às vezes de água, é muito. Vai sobrecarregar aqui o coração, por si só já tem algum tipo de miocardiopatia, uma outra situação, já teve um infarto, por exemplo, não é? E portanto tem menos capacidade de contração, contratibilidade e tem então consequentemente menos força para fazer com que os líquidos circulem no nosso organismo de uma forma eficaz. Então, não havendo essa força, essa eficácia, vai haver acumulação de líquidos nas extremidades do corpo, pernas inchadas, vai haver acumulação dos líquidos no nosso pulmão e, consequentemente, havendo essa acumulação de líquidos no nosso pulmão, também vai haver uma dificuldade respiratória e pode levar até a um edema agudo do pulmão, que é outro dos vídeos que eu irei fazer mais à frente, ok? Aqui no canal, para vocês também terem uma ideia do que é. Uma dieta mais regrada, uma dieta mais equilibrada, comer pouco, várias vezes ao dia, evitar então aqueles alimentos ricos em purinas. O perder peso é importantíssimo, não é? Porque também vai diminuir aqui os níveis de ácido úrico em circulação no organismo. E há alguns fármacos que, embora evitar de tomar alguns medicamentos, pronto, embora o impacto mesmo em baixas doses possa haver aqui algum impacto no aumento do ácido úrico, como por exemplo a aspirina, como por exemplo alguns fármacos para tensão arterial elevada, como a hipertensão arterial. O exercício também deve ser moderado e adequado à pessoa, como é óbvio, mas é uma base do tratamento aqui para ajudar a baixar também aqui o ácido úrico. Não se esqueçam também deste pormenor, que também é de relevo no vídeo de hoje. Pronto. E ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha conseguido chegar de uma forma clara a esse lado, que aí está. Espero também que tenham gostado e que tenha contribuído de algum modo para a literacia na saúde e para o bem-estar de vós. Portanto, este é o canal Cuidar Mais Saúde, vocês já sabem, eu sou o Tiago Mota, estou aqui todos os sábados, não se esqueçam de deixar e subscrever o canal, de partilhar nas redes sociais, eu agradeço também, deixar o vosso like também, para no algoritmo do YouTube haver aqui uma prioridade no vídeo. E deixem sempre o toquezinho no sininho para receberem as notificações dos vídeos semanais aqui no canal. Portanto, não se esqueçam. Hoje foi assim, ficamos por aqui. Tudo bom para vocês, boa semana, como sempre, e até lá.